Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Nós estamos hoje no segundo domingo depois da Epifania. Alguns tempos litúrgicos, algumas festas litúrgicas marcam um tempo litúrgico. Então nós tivemos os 4 domingos prévios ao Natal, que é os domingos do Advento, são 4 domingos. Depois o Natal com a sua 8ª, terminou no dia 1º de janeiro com a festa da circuncisão do Menino Jesus. Para nós não é Santa Maria Mãe de Deus, que é dia 11 de outubro, não celebrado, é a maternidade divina. 1º de janeiro a circuncisão. Depois nós tivemos a festa do Santíssimo Nome de Jesus, Nosso Senhor, cuja festa foi no domingo depois, ou seja, dia 5 de janeiro. E dia 6 os magos, a Epifania, e aí marca um tempo de alguns domingos até ser interrompido pela 70ª, e a 70ª com a Quaresma começa o grande tempo de penitência e celebramos já a obra da redenção, nós domingos da Paixão, Semana Santa, e depois vai vir os domingos depois da Páscoa, a grande festa da Páscoa que marca alguns domingos, e depois a Ascensão tem um domingo, e Pentecostes, que vai durar até acabar o ano com o ano litúrgico novamente, o ciclo reinicia com o Advento. Então hoje estamos no segundo domingo da Epifania e o Santo Evangelho é o famoso boda de Caná. O padre não vai lê-lo porque todos nós conhecemos o capítulo 12 do Evangelho de São João. E sobre este capítulo vai ser o sermão de hoje. Nisso eu vou seguir o autor chamado Pier Carlos Landucci, que é um autor muito piedoso, por um lado, e muito detalhista na parte histórica destes fatos que toca Maria Santíssima. Por isso o livro chama Maria Santíssima no Evangelho. Faz com que, então, ajudado por este autor, vamos considerar esse capítulo 2 do Evangelho de São João, somente. 3 pontos do sermão do Padre. O primeiro está nas palavras: estava ali a mãe de Jesus. Depois vamos considerar a falta de vinho desta festa e a onipotência suplicante de Maria Santíssima. E nisso, repito, vou seguir este autor porque é de muita precisão e muita devoção a Maria Santíssima, mas sem os excessos da devoção indiscreta, de querer completar o que nós não sabemos pelo Evangelho, aí acudir a apócrifos, coisa totalmente ali à nossa fé, ou a revelações privadas, de querer completar o que o evangelista não disse, porque se o evangelista não disse, é porque o Espírito Santo não quis que se soubesse. São segredos para com os que chegarem no reino dos céus poderão conversar com Nossa Senhora e ela vai nos contar em tudo que aconteceu que os evangelistas não narraram. Então, por isso me parece esse autor muito sensato, temeroso de Deus e não tem um espírito indiscreto, uma devoção desordenada. Estava ali a mãe de Jesus. Nossa Senhora foi convidada para esta festa. Nosso Senhor foi convidado por extensão da caridade. Esta festa, alguns dizem, como origem, era o casamento de São João Evangelista. É uma das explicações. Não vamos entrar nisso, justo que já faz parte dessa devoção indiscreta. Mas era uma boda. A festa de casamento durava 1 semana. E para esta festa, mesmo as famílias pobres se esmeravam muito, porque eram muita quantidade de comida, bebida, principalmente a abundância, porque duravam todos esses dias e era muito consumido não só pelos homens, todos não bebiam e comiam, e assim que Nosso Senhor não foi convidado diretamente. A razão é muito simples.
Nosso Senhor acabava de ser batizado por São João, ele foi para o deserto e ficou 40 dias no seu retiro. Mas, por modo extensivo, ele foi convidado com seus discípulos, mas por causa de quem? De Nossa Senhora. Ela é a convidada principal desta festa. E não é por desprezo de Nosso Senhor, repito, porque ele estava no seu deserto e não se imaginava que ele ia chegar nesse tempo, que ele foi de retiro e não disse que ia ficar 40 dias. Nossa Senhora estava na Galileia e ela estava do seu retiro na sua casa de Nazaré, aproximadamente 2 meses longe do seu filho. Mas chegou a data da festa, ela se dirige para Caná da Galileia, que fica a 7 quilômetros de Nazaré. Perdão, estava em Nazaré e vai para Caná da Galileia, ao noroeste de Nazaré. Depois que termina o seu retiro, Nosso Senhor vai para Nazaré e vê que sua mãe não está em casa. E ele quis saudar sua mãe como bom filho, e sabendo que ela estava nas bodas, ele se dirige junto com Natanael, que era originário destas terras, e também com todos os seus discípulos. E aí a Divina Providência vai unir a mãe de Jesus, que é a principal convidada desta festa, o Nosso Senhor com os seus discípulos, todos, de tal modo que quando aconteceu o milagre, os seus discípulos vão acreditar em Nosso Senhor, e justo foi para isso que Nosso Senhor faz o milagre, para dar início à sua vida pública. E os seus apóstolos vão segui-lo com convicção por causa do que eles vão ver. Não vão contar, olha, houve um milagre que ele transformou água em vinho. Não, eles viram o que aconteceu. Então, a caridade ardente do coração de Maria Santíssima, porque 2 meses longe do seu filho, mas a caridade para com o próximo. Ela foi convidada à festa. Provavelmente Nossa Senhora não sabia quanto tempo Nosso Senhor ia ficar no deserto. Porque aqui se repete o que há 18 anos atrás aconteceu no templo. O menino Jesus, com 12 anos, saiu da festa e foi lá conversar com os doutores da lei. E seus pais não sabiam onde estava o menino. Pois desta vez Nossa Senhora sozinha, porque São José já tinha morrido, sabe que ele está no deserto, mas quanto tempo ele vai ficar, não sabe. Mas está unida com a oração de Nosso Senhor, porque ele estava no deserto, e Maria Santíssima em Nazaré estava no seu deserto, na sua casa sozinha, com a sua viuvez recolhida, e interrompe esse recolhimento, por assim dizê-lo, e vai para esta festa. Então a caridade para com Deus, recolhida, e a caridade para com o próximo. Ir à festa foi por pura caridade para com estes que a convidaram. Sai dos ruídos, sai do silêncio do seu retiro para uma festa ruidosa, que era cantos, danças e comida e bebida. E quem bebe um dia inteiro já faz bastante barulho, imagine 7 dias sem parar de festa. E Nossa Senhora está lá. Nesta festa, Maria Santíssima, provavelmente, como era costume, as mulheres se ocupavam de certas coisas e os homens eram mais bem os que se serviam desta festa. Nossa Senhora estava com as mulheres, e como uma mulher, e a mulher por excelência, ela está atenta, e pelo andar dos acontecimentos, esta família era pobre, porque a classe convidada é classe pobre, no sentido econômico do termo. Maria Santíssima, nós sabemos que é da família real de Davi, por via de São José e por ela própria, da tribo de Davi, mas estavam destronados, e os sumos sacerdotes tinham malgastado o dinheiro da menina Maria, enquanto ela estava no templo, e quando ela sai do templo e casa São José, só tem a sua casa, que era de Santa Ana, sua mãe, São Joaquim, seu pai, mas não tem mais do que isso. Então estão numa classe baixa. Para semelhante festa, eles se preparavam inclusive anos, mas houve um acontecimento. Chega Nosso Senhor com seus discípulos. Alguns comentadores do texto sagrado vão dizer que é a quantidade de pessoas que acompanhavam Nosso Senhor que começaram a beber e faz com que o vinho se acabe. Pode ser. Nosso Senhor tinha 12 apóstolos e 70 discípulos. Se todos chegaram junto com Nosso Senhor, uma pequena ou considerável comitiva, comendo e bebendo, o vinho vai faltar mesmo. Nossa Senhora percebe, porque ela está atenta, e o faltar comida numa festa, não só naquele então, até hoje, é algo muito desagradável.
E o desagrado fica para quem convidou, não só para quem está, porque nós podemos dissimular, inclusive por caridade, dizer, não estou satisfeito, muito obrigado. Mas aqueles que prepararam a festa, necessariamente estarão ofendidos, estarão realmente com desagrado. Então Nossa Senhora está prevendo isso. É incrível perceber a caridade de Maria Santíssima. E vendo que o vinho está faltando, ela vai se aproximar de Nosso Senhor e vai dizer 3 palavras. Eles não têm vinho. Nossa Senhora não disse, olha, o vinho acabou, meu filho, vamos, tantos discípulos, vamos fazer alguma coisa. Não, eles não têm vinho. Poucas palavras. Nosso Senhor vai reagir, vai falar, minha mãe, o que temos nós com isso? Em outras palavras, isso não tem nada a ver conosco. Ou seja, é um problema deles. E Nossa Senhora sabe que Nosso Senhor está resistindo a esta sua pequena notícia. Por quê? Porque ela está pedindo milagre. Nosso Senhor vem de um deserto e seguramente não tinha uma moeda no seu bolso. Os seus apóstolos eram pescadores. Os discípulos tampouco eram pessoas de, salvo exceção, de grandes possessões, e não tem o que fazer, é uma festa que dura muitos dias, não sabemos em que dia da festa Nosso Senhor chegou, mas o que Nossa Senhora está pedindo é um milagre. Humanamente não temos como chamar os vendedores de vinho para abastecer essa festa, não temos dinheiro, somos muitos e todos estamos vindo de uma circunstância totalmente adversa ao que Nossa Senhora está pedindo. Mas Nosso Senhor, na sua onisciência, sabe que sua mãe quer um milagre. E ele vai dizer outra resistência, por assim chamar de Nosso Senhor. Ainda não chegou minha hora. Mas como Nossa Senhora, segundo a providência de Deus, ela sabe que ela deve pedir, ela deve insistir, ela deve preparar os tempos de Nosso Senhor, quando as circunstâncias fazem com que o amadurecimento dos acontecimentos, Nosso Senhor comece a sua hora apostólica. E Nossa Senhora vai dizer assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Estas palavras de Nossa Senhora, Maria Santíssima, mostram que ela tinha muita proximidade dessa família. Porque ela está mandando aos serventes, administrando algumas coisas. Então nós vemos que Maria Santíssima era muito próxima dessa família que a convidou. O que vai acontecer? Nosso Senhor manda encher de água as talhas, como relata o texto evangélico. E nós sabemos que Nosso Senhor disse, não chegou minha hora, eu não tenho nada a ver com isso, e a senhora também, e são 2 negativas de Nosso Senhor. Mas enche as talhas de água. As talhas eram 6, e as medidas têm uma variação entre 40 a 60 litros, dependendo do tamanho das talhas, mas em todo caso, Nosso Senhor, ele mandou encher as 6 talhas que cabiam, no número mais objetivo, 600 litros de água. Então os homens vão, enchem, porque Nossa Senhora tinha dito, fazei tudo o que eles vos disseram. Aqui vamos ter que considerar a vontade de Deus, na sua divina providência, que estabeleceu que sua mãe fosse a convidada principal, que ela estivesse atenta aos acontecimentos dessa família pela caridade fraterna. Depois, Nosso Senhor que chega sem nenhum recurso humano, de dinheiro, provisões, para resolver este problema, junto com seus discípulos e apóstolos, e um pedido negado 2 vezes por Nosso Senhor, e ele obedecendo sua mãe quando ele não ia fazer esse milagre por princípio. Então a providência está mostrando, está nos colocando num fato em que Maria Santíssima vai preparar o seu filho, que é Deus, mas vai colocá-lo no tempo oportuno da sua manifestação. Muito provavelmente este evangelho está posto tão próximo da festa dos magos, porque no dia 6 nós celebramos a manifestação do menino Jesus aos pagãos, e no mesmo dia celebramos o batismo, e também se comemorava o acontecimento das bodas de Caná, porque são manifestações de Nosso Senhor aos pagãos, no caso dos reis, e aos judeus, no caso das bodas de Caná. Então Nossa Senhora está manifestando o seu Filho na vida pública, por determinação da divina providência. Então enche essas talhas, e depois Nosso Senhor vai mandar ao mestre Sala, que vai beber e vai ver que era o melhor vinho. Este senhor,
anfitrião da festa, ele era o responsável de ver com que se oferecesse os bons vinhos, como ele mesmo diz. Se oferece os bons vinhos, todos estão embriagados e colocam-se os outros vinhos, não os sangues de boi, esses outros vinhos mais do mercado, mais simples, colocam quando estão embriagados porque eles querem beber. Um bêbado quer beber, não busca beber com qualidade, mesmo os que têm um paladar mais aguçado, mais afinado. Pois então, ele prova e vê que é o melhor vinho e diz, mas o Senhor reservou até agora o melhor vinho, quando em realidade não havia vinho guardado em lugar nenhum, porque foi a água transformada, transubstanciada, deixou de ser água e virou vinho. E isso tudo por um pedido de três palavras, eles não têm vinho. Qual a consideração desses acontecimentos? Nós vemos aqui que é a onipotência suplicante de Maria Santíssima. Pode parecer um absurdo, hein? Para um ouvido que não é católico, porque a onipotência é própria de Deus. Mas depois de Deus, uma onipotência participada, porque Deus quis, tem sua Mãe Santíssima. E nós vemos pelo Santo Evangelho que acabamos de ouvir e considerar nesse dia. Nosso Senhor disse 2 vezes que não ia fazer nada, em outras palavras. Mas só que o pedido de sua mãe, nada mais que uma advertência, eles não têm vinho, é suficiente, não para mudar a vontade de Deus, mas para mostrar com este Evangelho que Nosso Senhor, mesmo se Ele não for fazer algo porque Ele realmente determinou assim, mas Ele também determinou que se sua mãe pedir, Ele fará. E este milagre tem algo muito próprio, porque a partir de então seus discípulos creram em Nosso Senhor, diz o Santo Evangelho, e Nosso Senhor começou os seus sinais, está escrito no mesmo texto, ou seja, todos os outros milagres que ele fará, ressuscitar Lázaro, o filho da viúva de Naim, cura do cego de nascimento, e etc., todos os inúmeros milagres que fez, foi por quê? Porque ele fez este como primeiro, iniciando a sua vida taumatúrgica, e fazendo isso sem parcimônia. Nosso Senhor vai fazer milagres a baldões, muitos, inúmeros, e até hoje os que ele faz por sua infinita bondade. Tudo começou com o primeiro, que foi causado pelo pedido de sua Mãe Santíssima. Então nós vemos que aqui Nossa Senhora, ela conhece seu Filho, que é Deus, e ela como mãe, ela tem um poder de mãe, em conformidade com a vontade de Deus, que enquanto Deus é seu Senhor, mas ela tem um poder de mãe sobre o seu Filho, eternamente seu Filho, que estão hoje no reino dos céus, de corpo e alma juntos, e quando ela pede a Nosso Senhor, é muito diferente do que se mesmo vosso servidor sendo sacerdote, que pedisse, ou que qualquer outra alma, devota ou não, pedisse. Por isso aqui temos, com vontade de Deus, que Nossa Senhora intervenha nas nossas orações. Por isso ela é medianeira, mediadora, porque ela não só ela repete os nossos pedidos ao Senhor e Ele vai ouvir o que nós pedimos por ela. Isso é uma parte, mas Nosso Senhor fez com que, determinou que ela fosse, com suas orações, tanto os seus pedidos no céu, como suas orações pelos que estão nessa terra, ela causasse disposições de tal modo que o que Deus quer aconteça. Medianeira, e a sua intervenção é onipotente, por graça de Deus. Toda poderosa, por graça de Deus, porque ela é mãe de Deus e não existe, depois de Deus, um poder semelhante. Abaixo de Deus, o maior, o mais sublime que pode existir, se chama maternidade divina. E como tal, e por tal, ela é onipotente. Então, nós católicos, que nos serve isso? Nos serve para a nossa salvação. Porque tudo que nós recebemos de Deus, diz o santo São Bernardo, repete São Luís de Montfort, nós recebemos por Maria Santíssima. Tudo. E nós vemos que, inclusive, a redenção, Nossa Senhora está empurrando Nosso Senhor ao Calvário. E o ápice a perfeição, a cume de tudo isso daqui é a cruz. É a cruz. Porque Nosso Senhor vai começar os seus milagres, a sua pregação, para quê? Para morrer e nos salvar.
E Nossa Senhora sabe que ela fazendo acontecer este milagre, ela está fazendo o quê? Acontecer o grande sofrimento da sua vida, que é perder seu filho. Mas foi para isso que ele nasceu. Por isso, nestas bodas de Caná, nunca tive visões nem revelações, e nem as quero ter, mas eu diria que se fosse para inventar uma advocação, nós devíamos venerar nesse evangelho Nossa Senhora da Santa Valentia. Ela sabe que ela está empurrando o seu filho para a cruz, mas ela está empurrando para exaltá-lo, e com a exaltação que é a morte de seu filho, se vence o demônio, se acaba com o pecado, se institui a Santa Igreja, a ordem sacramental e tudo que nós estamos celebrando hoje. Mas ela sabe que vai custar caro. Vai custar não só os 3 dias sem o menino Jesus, quando ele tinha 12 anos, não só os 2 meses, como vimos previamente a esse acontecimento, mas vai custar uma solidão cruel de ter seu filho 3 dias no limbo, sendo blasfemado pelos sacerdotes da antiga lei, sendo perseguido pelos mesmos beneficiados pelos milagres, gritando: "Então crucificam", e somente estando ela e ele em sintonia, porque os apóstolos também vão fugir, vão, de certo modo, com a covardia, abandonar Nosso Senhor. E ela sabe de tudo isso, porque isso estava já nas Escrituras, e ela está fazendo com que tudo isso se cumpra. Nossa Senhora valentíssima, prudentíssima, onipotente por graça, porque ela busca exaltar a Deus e salvar as almas. Então, para nós é de suma importância, e por estas considerações, a partir do conhecimento dessas verdades, nossa devoção a Maria Santíssima deve ser diferente. Nada de crítica, como o padre costuma criticar demasiado, mas não só essa parte maternal afetiva, porque uma coisa não tira a outra, mas a consideração da Mãe de Deus, porque Nossa Senhora é tudo que ela é, e ela faz tudo que ela faz porque ela é Mãe de Deus. E por consequência da maternidade divina, ela também é Mãe dos homens. E tudo que está submisso a Deus está submisso a Maria. E ela é nossa Mãe, sim. Mas às vezes nós usamos essa consideração maternal para ofender o seu filho e abusar de nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso nós devemos corrigir, sem detrimento desses afetos nobres da alma devota, de ser filho de Maria, porque ela é nossa mãe, mas nós devemos corrigir os nossos abusos dessa maternidade, reconhecendo que ela é Senhora e que ela é onipotente por graça e que ela quer a nossa salvação, e por isso também temos correções de Maria. Na vida dos santos, Santo Afonso conta, por exemplo, que havia, creio que nas Glórias de Maria, ele relata que havia um santuário de Maria Santíssima em que os peregrinos supostamente devotos iam para celebrar sua festa com muitas cantorias e bailes e costumes lascivos. E Maria Santíssima apareceu e com tochas ela colocou fogo na sua basílica, porque ali se ofendia Nosso Senhor. Nós, olhando com os nossos olhares sentimentais de filiação, nos parece uma coisa estranha. Como que Nossa Senhora vai destruir a casa de Deus? Porque a casa de Deus ali morava seu filho também, mas por quê? Porque isso ofende a Deus. A casa de Deus não foi feita para ele ser maltratado, ofendido, foi feito para que, honrando Maria Santíssima com sua imagem milagrosa ali, por exemplo, Aparecida, exaltasse o nome de Nosso Senhor. Mas onde tem pecado, ela é inimiga do pecado, porque o pecado está a serviço de Satanás, que ela é inimiga de Satanás. A primeira coisa que ela fez foi a pisar a cabeça do demônio, pela sua Imaculada Conceição. Então, junto de Maria, da nossa maternidade, nós temos ali um combate junto a essa filiação a Maria Santíssima. E nós não podemos, como filhos de Maria Santíssima, estar aliados aos seus piores inimigos, o pecado, o demônio e este mundo. Por isso, muitas vezes, nós, com o nosso espírito de filiação sentimental, conseguimos tergiversar este sentimento nobre, e às vezes nossas devoções, de trás de nossas devoções está uma ofensa. Então vamos à Aparecida, cumprir nossas promessas, e isso devemos fazê-lo. Mas quantos vão por um mundanismo? Aquele shopping da fé é um absurdo. Com uma comercialização, porque sabe que os devotos de Maria Santíssima são o quê? Consumistas. Então vamos enchê-lo de quinquilharias, e assim vamos ofender Nosso Senhor com espírito de ascética, de mortificação
e de moderação nessa parte. E assim por diante, muitas práticas, muitas devoções, no fundo têm uma ofensa. Quantos vão se queixando e voltam dizendo coisas horríveis porque foram e voltaram iguais? Isso também ofende Nossa Senhora. Não é possível vê-la, a sua imagem milagrosa, que fez tantas coisas, contemplá-la e voltar igual. É porque estava blindado às graças de Maria Santíssima. Resistir à mãe é uma ofensa à Mãe de Deus, que é nossa também. Então vamos considerar estas coisas, porque ela é Mãe de Deus. E ela nunca vai fazer, nunca fará nada que vá ofender seu filho, porque ela é Mãe de Deus. E por causa disso, ela é nossa mãe. Então nós não podemos tergiversar nossa devoção e abusar das bondades maternais, porque ela é Mãe justíssima. E ela também sabe castigar como boa mãe seus filhos. E justo agora nós queremos fugir dos castigos de Deus, não podemos cair na ira de Maria Santíssima. Não nos convém. É realmente imprudentíssimo, já que é por suas misericórdias que Deus terá piedade de nós, porque ela é nossa mãe e ela segura a mão do Onipotente para que Ele não nos flagele e não nos castigue. Então peçamos a ela que tem sintonia com o coração de Jesus, pulsações iguais os dois corações, que ela como mãe nos conceda essa graça, por sua onipotência suplicante, dessa filiação perfeita, e também está em sintonia com as pulsações do coração de Jesus, e sermos filhos de verdade, obedientíssimos a custo mesmo da morte, como fará seu filho para obedecer ao Eterno Pai, e ela para obedecer os planos do Eterno Pai, também obedientíssima, e vai colocar seu filho a caminho do Calvário. Louvado seja nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé.